Gratidão, gratidão, universo de gratidão, gratidão plena, gratidão, gratidão. Eu danço no limite da vida. Oi! Olá, bom dia, tudo bem? Como é que passaram a entrada da semana, essa segunda-feira? Eu tô gravando hoje na terça, ontem foi um dia bem ativo, graças a Deus, graças ao universo. Espero que o seu também tenha sido muito bom. E eu peço permissão para entrar na casa de vocês, para que a gente continuar os nossos entretenimentos, as nossas conversas. Eu estava vendo aqui hoje a carta que saiu. Eu danço no ritmo da vida. Essa carta aqui. E ela fala o seguinte: eu danço no ritmo da vida. Hoje eu encontro a alegria no meu coração. Eu tenho a minha vida mais leve ao deixar ir o que não preciso mais. Eu me alinho, com quem eu sou e reconheço gentilmente quem eu não sou. Eu sou grata pelo que tenho e estou em paz com o que não tenho. Eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Eu aceito e aprecio a vida como ela é. Dessa maneira, eu danço com a vida e vejo a magia do amor florescer. Essa carta aqui, do nosso oráculo de mensagens. Eu gosto muito dele assim, logo de manhãzinha. Acordei cedo, 6h30 da manhã hoje. Friozinho aqui, mas tá muito bom. Mensagens da vida. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre anestesia e ciclos, fechamento de ciclos, como lidar com esses fechamentos. E a radiestesia, ela, para quem não sabe, ou caiu de paraquedas aqui hoje, vou explicar para vocês. Hoje acordei menos amassadinha. Não coloquei nem nada, porque eu tô muito alérgica com esse tempo. Então eu não coloquei nada. Só um batonzinho, sobrancelha. E ficou bom. Então a radiestesia, ela é uma ferramenta intuitiva que usa da sensibilidade. Eu não sou vidente, eu não sou astróloga, nem taróloga, nem cartomante.
nem astrônoma, mas eu amo todos esses assuntos, recorro a essas ferramentas. Sou reikiana, aromaterapeuta, cromoterapeuta, adoro cores, adoro trabalhar com cores. E com radiestesia terapêutica, para a minha própria cura e de outras pessoas também. Então, em relação a fechamento de ciclos, a radiestesia intuitiva ela pode ser útil para compreender e lidar com o medo de fechar ciclos. Porém, a sua aplicação não deve ser vista como um substituto para o trabalho psicológico. Se você está com um problema de fechamento de ciclos, procure um profissional experiente para ajudar você, psicólogo, psiquiatra. Depois de tudo acertado com a parte clínica, a gente parte para potencializar com a radiestesia terapêutica, usando pêndulo, usando gráficos, protocolos, que vai ajudar na cura do medo de fechar ciclos, às vezes no trabalho, o escolar, ou de uma separação, algum problema que você teve durante a vida. Então, esse fechamento de ciclo pode estar relacionado a diversos fatores, como o apego ao conhecido, o medo do desconhecido, a sensação da perda, o fracasso e a pressão social. A radiestesia também pode te ajudar a identificar emoções e crenças que estão alimentando esse medo, permitindo uma maior consciência e autoconhecimento. E pode facilitar o processo de mudança e liberação desse passado. Como é que a radiestesia pode te ajudar a lidar com esses ciclos, com essas finalizações? Primeiro a gente identifica as causas do medo, faz tipo de anamnese, avaliação. Nós temos também nossas fichas de avaliação em radiestesia. E identificando as raízes emocionais do medo de fechar ciclos, como o medo de perder, por exemplo, a ansiedade. Tem gente que vive ansiosa e gosta, não quer perder a ansiedade. A desculpa é sempre porque eu estou ansiosa. Eu não faço isso porque a ansiedade não deixa. Então tem gente que tem medo de fechar até o ciclo de uma ansiedade, de um problema, ok? O apego ao passado, tem gente que não quer desapegar do passado, não quer fechar. Porque é como se fosse uma bengala. Me ligando lá nesse passado, eu vou ter sempre uma desculpa. Ou a necessidade de controle. A segunda causa, descobrir crenças limitantes. E pela anestesia, você pode ajudar, nós podemos ajudar a identificar crenças limitantes que estão a impedir a pessoa de fechar esses ciclos e seguir em frente. Como preciso de estar sempre com alguém? A pessoa diz,
Eu sempre preciso estar com a pessoa. Tem que estar perto. Necessidade de controle. Isso causa ansiedade. Quando a pessoa não pode controlar. Então é uma das crenças de que preciso estar sempre com alguém. Ou não consigo viver sem isso. Terceira avaliação: buscar soluções e recursos. A radiestesia pode ajudar a identificar recursos internos e externos que podem auxiliar na superação do medo, como a autoaceitação, a gratidão, a prática da meditação ou a busca de ajuda profissional. Meditar é outra opção sobre mudanças que você quer fazer. A anestesia pode ser usada na ajuda da meditação sobre mudanças que estão a acontecer e para criar um estado mental de confiança e abertura para o futuro. Outro item da avaliação: criar rituais de despedida. A anestesia pode ser usada para criar rituais de despedidas que ajudem a honrar o passado e celebrar as mudanças que estão para acontecer. Novo na sua vida. Então é importante nessa parte, como uma ferramenta, usar a radiestesia intuitiva e não que não deve ser vista como um substituto, como eu já disse, para terapias com psicólogos, com médicos, aconselhamentos psicológicos, terapeutas, profissionais qualificados. É importante buscar ajuda profissional, caso esse medo de fechar ciclo esteja causando sofrimento significativo ou afetando a qualidade da sua vida. Ela também pode ser usada para complementar a exploração e compreensão das próprias emoções e crenças. Mas não deve ser a única solução para o problema. Então, muitas pessoas perguntam por que tenho dificuldade de encerrar círculos. Porque é tão difícil para mim. Porque é difícil para tantas pessoas encerrar ciclos. Muitas vezes as pessoas se apegam, no caso, a familiares, mesmo que o conhecido seja desconfortável, mesmo que o familiar seja uma pessoa chata, inconveniente, mas se apega a essa pessoa. Desconfortável, uma pessoa que é limitante, controladora. Então esse sentimento é um fenômeno relacionado ao que chamamos de viés de status. Uma tendência psicológica a preferir o estado atual das coisas por medo do incerto.
com medo de mudanças. Como é que a gente pode fechar um ciclo emocional? Encerrar um ciclo emocional, seja de um relacionamento, de uma situação ou de uma fase de vida, é um processo que requer autoconsciência, reflexão e, em alguns casos, apoio. E é fundamental reconhecer quando um ciclo chegou ao fim. Expressar as emoções associadas a essa mudança e criar novos caminhos. Então, nós temos passos para encerrar ciclos emocionais desgastantes, negativos. E, por etapas, nós vamos identificando como esse ciclo pode ser fechado. Isso pode ser feito através de reflexão sobre os próprios sentimentos, pensamentos, comportamentos relacionados a essa situação, de reconhecer a necessidade da mudança. Expressar as emoções também é importante, porque permite que a gente sinta e expresse essas emoções que surgem durante o processo de despedida. Isso pode incluir tristeza, raiva, medo, alívio ou outros sentimentos. Processar a despedida cria rituais, ajuda com a criação de rituais de despedida, como escrever uma carta, conversar com um amigo. Escreva uma carta para você mesmo, relatando tudo que você quer fechar. E ao escrever, você vai firmar melhor energeticamente através da sua letra e do que está escrito, e vai trabalhar o seu mental e vai ajudar no fechamento desses ciclos. Então, você pode conversar com um amigo, um psicólogo, ou simplesmente dedicar tempo para refletir. Pode ajudar a processar a mudança com mais leveza. E aí, você acolhe a nova fase. Porque ao aceitar que o ciclo chegou ao fim e que é hora de seguir em frente, é fundamental. Isso pode envolver definir novas metas, buscar novas experiências ou desenvolver novos relacionamentos, criar novos começos. Então, após você encerrar o ciclo, é importante buscar novos caminhos, oportunidades. Isso pode incluir novas atividades, projetos ou relacionamentos. E temos também, dentro da radiestesia, a busca pelo apoio. Se você sentir dificuldade em encerrar o ciclo, nós temos como ajuda os protocolos, os gráficos, as orações, meditações, psicólogos, terapeutas, conselheiros. Você pode procurar uma pessoa que você gosta, confia, conversar.
e vai tentando colocar para fora para poder fechar, colocando para fora esse medo de largar, de perder. E lembrar-se do que foi aprendido durante o que passou. Porque encerrar um ciclo não significa esquecer o que foi vivido, mas sim aprender com a experiência e seguir em frente com mais consciência. Outro modo de se soltar esse medo é ter paciência. Desenvolver a paciência através da meditação, fazendo alguma técnica, um reiki, um tai chi chuan, fazendo alguma atividade e sempre se concentrando em soltar esse medo de fechar ciclos. O processo de fechar um ciclo emocional pode levar tempo e exigir esforço. Seja paciente consigo mesmo e confie que você conseguirá superar essa fase. E ao seguir esses passos e dicas, você estará mais preparado para encerrar ciclos de forma saudável e construir uma nova fase da sua vida com mais leveza e propósito. No entanto, é preciso ter em mente que encerrar um ciclo nos permite deixar para trás experiências e escolhas de vida que já não cumprem mais seu propósito. Não se trata de desistir, não é desistir, mas de colocar um ponto final em histórias que muitas vezes foram de sucesso e pleno reconhecimento porque chegou o momento certo de se encerrar alguns ciclos para encontrar novas coisas. É preciso ter coragem para encerrar ciclos? É preciso coragem para fechar ciclos e seguir em frente. Não é sobre só fechar ciclo e seguir em frente sem olhar para trás. É sobre olhar para trás e ver que era necessário fechar aquele ciclo. Como a gente vai saber que esse ciclo fechou? O maior sinal de que um ciclo chegou ao fim é a falta de desafios e motivação. Permanecer no mesmo cargo por anos a fio, sem assumir novos projetos e ter a sensação de que não há mais nada para aprender, são alguns indícios de que um ciclo acabou. E como a gente quebra ciclos emocionais? Quais são as maneiras de fazer isso? Então, você pode fazer uma breve reflexão sobre a sua vida, identificar que você está preso em um ciclo vicioso. Não é fácil, não é simples. Você precisa definir o que precisa ser mudado
parar para observar os resultados. Acreditar, se possível, mudar. Em traumas, por exemplo, como que você quebra um ciclo geracional de trauma? Esteja comprometido em não perpetuar o trauma para a próxima geração. Então tem gente que fica toda a vida falando aquele trauma que teve lá no passado, para os filhos, para os sobrinhos, para os netos. Então é importante não perpetuar esse trauma para a próxima geração. Apaga isso. Acabou. Fecha aqui dentro. Não tem assunto para conversar, não fala nada. Sorri. Apenas sorri para a vida. E agradece. Gratidão. Passou. Eu tô aqui vivendo outro momento muito bom, feliz. Gratidão. Isso pode envolver a conscientização de como seus comportamentos afetam os outros e a escolha de agir de maneira diferente. Lembre-se que não é só porque você passou por momentos difíceis. Todos nós passamos momentos péssimos, difíceis. E os demais precisam passar também. Eu sofri, você também vai sofrer. Então, quanto mais você pensar dessa forma, seu sofrimento não vai acabar. Você não vai fechar esse ciclo. Certo? Então, como diz nessa carta, eu danço o ritmo da vida. O presente estava lá atrás, ficou lá atrás, serviu de experiência, fechou. E nós estamos numa época de fechamento, de ciclos, de finalizações em 2025 para frente. Nada vai ser igual. Nada vai ser como antes. E a prova está aí. Mudanças climáticas, mudanças políticas, o velho saindo e chegando o novo. Técnicas obsoletas indo embora, fechando o ciclo, para que novas técnicas cheguem para nos ajudar a continuar a vida aqui. Entrar no ritmo dessa nova vida. Reiniciar. Dá um reset no passado. Apaga tudo e vamos iniciar. Ciclo novo. Dançar nesse ritmo novo. É fácil? Não. Mas a gente precisa de se adaptar devagar, com consciência, com clareza mental. Se adaptar a esse novo ritmo. Ok? Então, o que é mais? A gente precisa passar por isso. Não tem como. A gente precisa aceitar o fim.
desse ciclo, o término de um ciclo é difícil, mas seguir em frente é essencial. Viver lutos, mas sabe quando buscar ajuda. Uma hora dessa. Mesmo que temporariamente a pessoa se afaste por um tempo. Desapegue da dependência emocional. Focar em se conhecer melhor. Pensar no futuro. Cuidar de você mesmo. Amor próprio. Fazer coisas que você gosta. O que fazemos para isso? Para encerrar. Reflita com calma. Procure sentir no seu corpo essa certeza já estabelecida de que um ciclo está se fechando e um novo ciclo está chegando. Anote o que vier à sua mente, sem filtro ou julgamento. Procure visualizar qual parte de você continuará a mesma e qual mudará quando um ciclo que já cumpriu seu propósito se encerrar, para iniciar um novo ciclo, entrar em um novo ritmo. Muitas pessoas perguntam o que é um ciclo falido. Um ciclo falido, ele se refere a uma fase, um período da vida que chegou ao fim. Seja por não ter sido bem-sucedido, pode ter perdido o propósito, ou por simplesmente não ser mais importante. Não tem mais relevância nenhuma. Ok? Em resumo, um ciclo falido é aquele que não está funcionando, não está trazendo resultados positivos ou não está alinhado com o que se pretende. Então, para fechar um ciclo, é uma etapa natural da vida, que implica reconhecer o fim de uma fase e dar espaço para um novo começo. E é importante fechar esses ciclos para o seu próprio crescimento pessoal, para se libertar de experiências passadas, abrir caminho para novas oportunidades. Ciclos falidos, por exemplo, esses ciclos, como eles não são bem-sucedidos, é porque eles não cumpriram o seu propósito. Aí, às vezes, a pessoa fica, por quê? Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Porque o propósito não foi cumprido. Você tinha um propósito, aí você foi, caminhou até um pedaço, caminhou, chegou uma hora que você não seguiu a linha do propósito. Então, é o ciclo falido. Esse nome que a gente dá. Você vem uma caminhada, caminhando, de repente você começa a sair
do propósito, desse ciclo que você veio. Caminhando, 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 aí você desvia para um lado, para o outro, ou dar atenção para o que não interessa. Você precisa estar concentrado nesse ciclo até o final. É como a onda da radiestesia. Se você quebrar essa onda, você fica com o ciclo falido. Você vem naquela etapa, de repente, como aqueles gráficos que você vê, né? Sobe, vai, sobe, 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 sobe. De repente você para e começa a cair. Então você precisa buscar dentro da sua mente, quando começar a sentir, porque o seu próprio corpo, a sua própria mente, vai te dar o sinal de que você não está seguindo o ciclo, que você não está indo no ritmo, você está começando a falir o ciclo. Então preste atenção. Começou um ciclo, vai continuando na onda, dia a dia, até marca num calendário se for possível, né? Marca lá, segunda, ciclo, ok, terça, ok, quarta, ok. Sempre naquele mesmo movimento. Porque isso é frequência. E se essa frequência começar a cair porque você desviou para alguém, para outro assunto, para outras pessoas e não para você, o ciclo é falido. Ok? Então é difícil, porque um ciclo falido é um ciclo que não tem sido bem sucedido ou que não cumpriu o seu propósito, como eu falei. Então você precisa reconhecer o sinal, reconhecer os sinais de que você não pode deixar a onda desse ciclo cair, abaixar essa frequência. Não deixar que nada intervenha nesse ciclo, senão ele vai encerrar, vai ser um ciclo falido. Nós temos alguns exemplos de ciclo falido. Relacionamentos, situações de trabalho, fases da vida. E tem pessoas que, quando entram nessa fase, elas não querem fechar, elas prolongam. Elas dificultam a diluição desse ciclo. Então, quando sentir que está começando a onda a cair, não deixa. Tenta diluir isso dentro de você, para que você não venha a falir um ciclo que ele estava num ritmo e de repente ele começou a baixar. E para fechar esse ciclo, é importante reconhecer o fim, aceitar a situação, deixar as memórias e sentimentos que ainda possam estar presentes. Foi, acabou.
Aí fechou o ciclo. Aí você volta para a frequência alta. Porque nem todo dia a gente vai estar com a frequência na mesma altura, no mesmo nível. É uma pessoa que chateia de lá, é uma coisa que acontece, é um carro que quebra, é uma obra para fazer, é um eletrodoméstico que deixa de funcionar e quebra o seu ritmo, quebra a dança da vida. Então a gente precisa se concentrar, meditar, para manter, quando você sentir que você está começando a querer desabar, respirar fundo, língua no céu da boca. Respira fundo. Segura. Solta pelo nariz. Solta ombro. Dá uma parada. Medita. Vê o que está faltando para ligar de novo. O eletromagnetismo, ele é assim. Ele vem numa onda sutil. De repente vem uma onda contra. Te leva para baixo ou pode te levar para cima. Mas você tem que estar firme ali. Pensamento um dia, ou desviando pensamento para outra coisa, para você manter a sua onda, ok? Vai mantendo essa onda sempre, né? Mantendo o ciclo para que ele não caia, para que você mantenha sempre no mesmo nível, no mesmo ritmo, dançando o ritmo da vida. Novos começos para isso. Então, o fechamento de ciclos falidos permite abrir espaço para novos começos. Isso aqui já não está dando mais certo. Eu tenho que reinventar. Tenho que abrir para coisas novas. Preciso reinventar. Abrir novos começos, novas experiências e para novas oportunidades. Tá bom? Não prolongue ciclos falidos. É necessário aceitar o fechamento de ciclos. Implica em conhecer que uma fase chegou ao seu tempo e que é preciso deixar ir o que já cumpriu seu propósito para abrir espaço a novos começos. E você precisa lutar. Não tem almoço grátis. É luta. É muita força de vontade. É desejo interior para fazer dar certo. Trabalho,
Não adianta ficar de perna pro ar. É trabalho duro. Então, esse processo ele envolve reflexão, aceitação, em alguns casos, mas que no final vai permitir você crescer e evoluir. Ok? Então por hoje é só. Tenha um bom dia. Gratidão pelos novos inscritos nesse período do mês de junho. Gratidão, parabéns para os aniversariantes desse segundo período de junho que está chegando. E até. Toda terça e quinta eu estou aqui. Aproveita, aperta o sininho. Gratidão. Beijo.